Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu vou falar sobre o verdadeiro segredo do investidor de sucesso. A gente se vê logo depois da vinheta. No vídeo anterior aqui no canal eu falei um pouco sobre por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para ganhar dinheiro. Aquele vídeo não foi voltado para as coisas do mercado financeiro, para investimento, para trade, é uma coisa mais geral, né, abordando assim pelo lado do empreendedorismo, até pelo lado da carreira profissional. Mas neste vídeo eu quero falar um pouco sobre fatores de sucesso para o investidor, e tem um fator em particular no qual eu vou focar, mas antes eu quero falar um pouco sobre mim. Quem eu sou? Bom, eu sou um cara que tem quase 30 anos de carreira profissional em finanças. Falando quase porque eu vou fazer 30 anos no ano que vem. Eu tenho alguma coisa aí ao redor de 20 anos como investidor, investindo de forma ativa em larga escala. Quando eu falo investidor, eu estou usando investidor como uma palavra abrangente para tantos investimentos de linha mais tradicional, mais longo prazo, como até mesmo as atividades de trading, né, os investimentos de linha mais especulativa, mais de curto prazo, e 15 anos na área de educação financeira, como palestrante de finanças pessoais, professor de finanças, instrutor de cursos de finanças, onde eu falo desde o público totalmente iniciante, totalmente leigo, até para profissionais de mercado financeiro. E por que eu resolvi agora assim, do nada, desfiar aqui as minhas credenciais na sua frente? Né? Será que é por vaidade? Será que é por causa do meu ego gigantesco? Não, na verdade não é por causa disso. Mas é pelo seguinte, porque este canal se chama O Investidor Cético. E pega mal nesse canal eu vir aqui começar a falar sobre coisas sem nenhuma evidência, baseada meramente em opiniões, em percepções minhas. E é o caso aqui, porque eu vou falar sobre fatores de sucesso para o investidor que não são baseados em estudos, não são baseados em qualquer tipo de ciência, são baseados no que eu observei ao longo desses anos, em especial esses anos trabalhando na parte de educação financeira, em especial treinamento e capacitação de investidores e traders. Então, muitos anos aí nessa atividade e eu pude ver, né, quer dizer, eu pude constatar isso empiricamente com base nas minhas observações, com base no acompanhamento daqueles que já foram meus alunos, e consegui chegar a algumas conclusões, ainda que algumas conclusões assim não super bem embasadas do ponto de vista técnico-científico, mas vamos lá, né? Feita essa ressalva, a gente pode começar dizendo o seguinte, que consistência, que é algo que se fala bastante aí como um fator de sucesso nos investimentos, é sem sombra de dúvida um fator extremamente relevante. Mas eu conheço gente extremamente consistente, inclusive em outros aspectos da vida, e que ainda assim não consegue ter sucesso nos investimentos. Um outro fator que se fala muito por aí e que é ligado à consistência é a disciplina. Aliás, eu queria receber R$1 para cada vez que eu vejo alguém do mercado financeiro, principalmente professor, guru, influencer, etc., falando sobre a importância da disciplina nos investimentos, em particular no trading. E eu já fiz aqui, inclusive no canal, um vídeo que chama A Falácia da Disciplina, aonde eu argumento, e eu mantenho essa argumentação, de que a disciplina não é um fator mais importante. É um fator importante, mas está longe de ser o fator mais importante de sucesso para o investidor, porque a disciplina, se ela for aplicada a uma metodologia que não é sólida, a uma técnica que não é comprovadamente eficiente, ela vai fazer com que o cara quebre disciplinadamente. Então, ter um bom sistema, e quando eu estou falando um sistema, eu não estou falando um sistema, não estou falando um robô de investimento, eu estou falando um conjunto de regras,
um conjunto de procedimentos. Então, ter um bom sistema de investimento ou trading é mais importante do que ter disciplina, inclusive porque a indisciplina, em grande parte, ela é derivada da falta de confiança que a gente tem nos nossos métodos. Porque se a gente tivesse total confiança nos nossos métodos, a gente não teria vontade sequer de desviar daquele método, porque a gente está seguro de que o método está correto. Então, disciplina é importante, mas nem de longe é o fator mais importante para o sucesso do investidor. Aí outra coisa, controle emocional, também extremamente relevante, mas não é o fator principal. Eu conheço gente que tem enorme controle emocional, que tem uma enorme estabilidade, uma enorme resiliência e ainda assim não consegue ter sucesso nos investimentos. Bom, na minha visão, na minha observação, tem um fator ali que eu identifico como uma característica comum a todos os investidores e traders que eu conheci que são extremamente bem-sucedidos. Quando eu falo extremamente bem-sucedidos, eu quero falar aqueles que ganham dinheiro consistentemente e têm uma performance significativamente melhor do que aquilo que o mercado gera naturalmente. Então, atenção à palavra, significativamente melhor, não é um pouquinho melhor. Então é aquele sujeito que consegue muitas vezes transformar o trading ou o investimento em seu meio de vida. E essa característica que eu observei em praticamente todas as pessoas que são bem-sucedidas dessa forma que eu descrevi, é que elas gostam do mercado financeiro. Elas gostam, elas sentem prazer em estudar, em entender o mercado financeiro. Então elas não encaram aquilo simplesmente como um meio para um fim. Elas realmente têm interesse em saber como que é a dinâmica do mercado, têm interesse em saber sobre as diferentes técnicas, as diferentes abordagens, os diferentes instrumentos financeiros e os diferentes mercados. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque eu já vi ao longo da vida, né, assim como eu pude ver casos de pessoas bem-sucedidas, eu também vi inúmeros casos de pessoas extremamente mal-sucedidas e que também seguem um certo padrão. Então vamos lá. Existem muitos estudos, inclusive estudos acadêmicos, que falam sobre o insucesso de investidores e de traders. Um estudo particularmente famoso, que foi um estudo feito no Brasil, e ele foi um estudo tão impactante que hoje ele é mencionado inclusive por outros estudos fora do Brasil, fala da performance de day traders e que diz que menos de 1% dos day traders consegue ter ganhos consistentes aí num prazo relativamente longo nessa atividade. Baseado nesse estudo, muitas pessoas, inclusive professores, influenciadores, autores, que às vezes não são muito simpáticos à ideia do trading, gostam de dizer assim, olha, trading, e mais especificamente day trading, é uma coisa impossível de se ganhar dinheiro, né, porque não tem como, é ilusão, etc e tal, o que definitivamente não é verdade. A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala que alguma coisa é impossível, porque quando a gente fala que é impossível, basta um único caso que seja o contrário daquilo que foi dito para refutar completamente aquela tese. E eu conheço mais de uma pessoa que consegue viver de day trade e ganha dinheiro consistentemente. Não é fácil, definitivamente não é fácil e é uma minoria absoluta. Mas dizer que é impossível, definitivamente isso não é correto. Porém, quem já frequentou, já viu, por exemplo, lugares, fóruns, eventos que são frequentados pelo day trader típico, deve ter percebido que essa estatística, ou esses números aí que são informados pelos estudos acadêmicos, talvez eles sejam até um pouco não muito conservadores. Porque essa turma que frequenta esse tipo de coisa, né, em sua grande maioria são pessoas que estão buscando algum tipo de atalho. Eu quero dizer o seguinte, que são pessoas que não têm nenhum amor, não têm nenhum
comprometimento com aquilo que estão fazendo. Ao longo da minha vida, eu já estive em eventos de traders, eu já estive em alguns eventos de diversas vertentes aí do marketing digital, e eu já estive também uma ou outra vez aí em alguns eventos, até como observador, mesmo faz parte do processo de formação de um educador financeiro, de coisas que eu não tenho nem coragem de mencionar o nome, mas que todos esses eventos eles têm uma característica comum. Eles atraem gente que estão em busca de enriquecimento rápido e que estão em busca de um atalho. E uma coisa interessante é que se você for num evento de trading ou num evento de algumas vertentes aí do marketing digital ou em algumas outras coisas aí que são inomináveis e ninguém te falar em que evento que você está, você não vai saber. Você não vai saber o que é, simplesmente porque as pessoas que frequentam esses lugares parecem rigorosamente as mesmas, em sua grande maioria, naturalmente. Tem gente bem-sucedida no day trading, assim como tem gente bem-sucedida no marketing digital. Mas a grande maioria das pessoas que frequentam esses eventos, elas são muito parecidas, elas andam do mesmo jeito, elas falam do mesmo jeito, elas têm os mesmos trejeitos, elas se vestem do mesmo jeito, elas têm padrões. E são padrões típicos de pessoas que estão em busca de atalhos. Então é aquele sujeito que você olha para ele e claramente é uma pessoa que está meio de saco cheio da vida profissional, já não conseguiu chegar muito lá onde queria e agora está querendo resolver nos próximos 2 anos aquilo que não conseguiu resolver nos últimos 20 anos. Obviamente essa pessoa vai quebrar a cara. Por quê? Porque ela não está enxergando aquele caminho como um caminho de seriedade e de comprometimento, e sim como um atalho. Então é aquela pessoa que ela não está lá porque ela está interessada, ela não tem um verdadeiro interesse, seja em mercado financeiro, seja em marketing, ou seja lá o que for. Ela só tem interesse no resultado, em ganhar aquele dinheiro rapidamente. Tanto que ela vai para um lugar... Ela vai ver day trading, aí ela se frustra, aí depois ela vai se meter com marketing de afiliados, aí se frustra, aí vai se meter com copywriting, aí se frustra. Ela está sempre em busca do caminho rápido e fácil. Então, essa pessoa é praticamente garantido que ela não vai ter sucesso e, lamentavelmente, no mundo dos investimentos, e em particular no mundo do trading, a maioria das pessoas segue esse padrão. Então não é nada surpreendente que as pesquisas acadêmicas mostrem um percentual de fracasso tão alto. Então a gente pode chegar inclusive à conclusão, olha, o problema não é do trading ou do day trading, o problema é das pessoas que estão fazendo aquilo. Porque tem pessoas que conseguem ser bem-sucedidas nessa atividade e, de novo, eu identifiquei esse padrão nas pessoas que eu conheci que têm sucesso nessa atividade. Elas gostam. Elas não gostam só da atividade, mas elas gostam do mercado financeiro como um todo, têm prazer em estudar, têm prazer em entender aquilo, não veem aquilo como uma obrigação. E eu, obviamente, eu estou tentando passar o recado aqui de que se você gostar, se você se interessar pelo mercado financeiro, você vai aumentar suas chances de sucesso. Se o que eu falei até agora não foi o suficiente para te convencer, eu vou ainda tentar mais uma cartada aqui. Entender o mercado financeiro é uma forma de entender o mundo, porque praticamente tudo de importante que acontece no mundo passa direto ou indiretamente pelo mercado financeiro. Então, guerras, crises, desastres naturais, eventos geopolíticos, tudo isso tem implicações e reflexos no mercado financeiro. Tudo isso a gente consegue enxergar pelos seus impactos no mercado financeiro. Então, entender o mercado financeiro, estudar o funcionamento do mercado financeiro é uma forma de entender o mundo, dar uma visão privilegiada. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em entender como o mundo funciona, o mercado financeiro vai te ajudar a ter esse entendimento. Bom, eu tentei, né? Essa foi a minha argumentação para tentar te convencer a olhar com melhores olhos para o mercado financeiro. Porém, se você chega à conclusão de que, olha, eu realmente não gosto do mercado financeiro, não me interessa, eu tenho outras coisas para fazer,
normal, perfeito, tranquilo quanto a isso. Não vou fazer nenhum julgamento e não acho de forma alguma que uma pessoa que não se interesse pelo mercado financeiro é de alguma forma uma pessoa incompleta, uma pessoa imperfeita, de forma alguma. Porém, se você de fato não se interessa pelo mercado financeiro, provavelmente você não vai ter aí muito sucesso se resolver se aventurar pelos investimentos mais ativos. Você pode sim ter sucesso nos investimentos. Provavelmente não vai ser um sucesso estrondoso, aquela coisa de ter uma performance muito melhor do que o mercado te traz naturalmente. Mas é possível sim ter sucesso nos investimentos, adotando algumas outras práticas, algumas outras abordagens. Uma dessas abordagens é a abordagem do investimento passivo. É você investir, por exemplo, em ETFs, em fundos de índice. Afinal de contas, da mesma forma que tem estudos acadêmicos mostrando que a maior parte dos day traders perde dinheiro, também existem estudos acadêmicos mostrando que a maior parte dos investidores ativos, no geral, perdem dinheiro. Aqueles que simplesmente seguem os índices, na sua grande maioria, acabam tendo uma performance melhor. Eles são os grandes vencedores do mercado. Então, para alguém que não gosta, não se interessa pelo mercado financeiro, o caminho passivo, o caminho da indexação é um caminho altamente recomendável, ou um caminho alternativo, caso você também não tenha muito interesse no mercado financeiro, é você investir com algum tipo de ajuda. E aí vem aquele momento de eu falar, né, da CDI, a carteira do investidor, lembrando que a carteira do investidor, que é a casa de análises independente na qual eu trabalho, eu sou o analista responsável, inclusive, é quem mantém este canal. Tá? Então a equipe da carteira do investidor que cuida aqui dos bastidores do canal Investidor Cético. Então, se você gosta deste canal, se você gosta do conteúdo que é apresentado aqui, prestigie a carteira do investidor, a CDI. E eu estou falando aqui pelo seguinte, porque um investidor que não tenha lá muito interesse no mercado financeiro, mas também ele gostaria de ter uma performance acima do mercado, pode dar uma olhada nas carteiras lá da CDI, da carteira do investidor, que são carteiras de baixa manutenção, que a pessoa pode simplesmente seguir, replicar aquela carteira e ocasionalmente vai ter uma atualização da carteira, então não é uma coisa que exige acompanhamento, não precisa gostar do mercado financeiro para seguir as carteiras da carteira do investidor. Mas aquele que realmente quer ter resultados super relevantes, significativamente acima do mercado, dificilmente vai ter sucesso se não gostar, se não sentir prazer em estudar e entender o mercado financeiro. Essa é uma característica que eu identifiquei em praticamente todos os casos, todas as pessoas que eu conheci que têm ou tiveram uma performance excepcional no mercado financeiro. Elas gostam do mercado financeiro. Elas não enxergam o mercado financeiro apenas como um veículo para ganhar dinheiro. Elas realmente têm interesse e têm prazer em estudar e entender a dinâmica do mercado. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele ajude em alguma coisa. E se você tem aí alguma outra ideia de quais poderiam ser fatores relevantes de sucesso para o investidor, por favor, coloca aí nos comentários, quem sabe isso não vira assunto de um próximo vídeo.